Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 15 das Infrações, art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Parágrafo único. Revogado. Art. 162. Dirigir veículo, e, sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, infração, gravíssima, penalidade, multa, 3 vezes, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, segunda, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir, infração, gravíssima. Penalidade, multa, 3 vezes, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, terceira, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, infração, gravíssima, penalidade, multa, 2 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, quarta, vetado, v, com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, sexta, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Sétima, sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Art. 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, infração, as mesmas previstas no artigo anterior, penalidade, as mesmas previstas no artigo anterior, medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3º do artigo anterior. Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via, infração, as mesmas previstas nos incisos do art. 162, penalidade, as mesmas previstas no art. 162, medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3º do art. 162. Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no 4º do art. 270. Parágrafo único.
Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Art. 165b. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no art. 148-A deste Código, infração gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes, e, em caso de reincidência no período de até 12 meses, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. No caso de não cumprimento do disposto no segundo do art. 148-A deste Código, configurar-se-á a infração quando o condutor dirigir veículo após o 30º dia do vencimento do prazo estabelecido. Art. 165c. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico previsto no caput do art. 148-A deste Código, infração gravíssima, penalidade, multa, 5 vezes, e, em caso de reincidência no período de até 12 meses, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Art. 165d. Deixar de realizar o exame toxicológico previsto no segundo do art. 148-A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, infração gravíssima, penalidade, multa, 5 vezes. Parágrafo único. A competência para a aplicação da penalidade de que trata este artigo será do órgão ou entidade executivos de trânsito de registro da Carteira Nacional de Habilitação do Infrator. Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, infração gravíssima, penalidade, multa. Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65, infração grave. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, penalidade, multa. Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos, infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Art. 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos, infração média, penalidade, multa. Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, penalidade, multa. Art. 173. Disputar corrida, infração gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Primeiro, as penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Segundo, aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Art. 175.
utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Art. 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima, e, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, segunda, de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local, terceira, de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Quarta, de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito, v. de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência, infração, gravíssima, penalidade, multa, 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes, infração, grave, penalidade, multa. Art. 178. Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, infração, média, penalidade, multa. Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado, e, em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, segunda, nas demais vias, infração, leve, penalidade, multa. Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 181. Estacionar o veículo, e, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, segunda, afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 cm a 1 metro, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, terceira, afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, quarta, em desacordo com as posições estabelecidas neste Código, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, v. na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, sexta. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tempos de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Sétima, nos acostamentos, salvo motivo de força maior, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Oitava, no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, davais de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo.
Nona, onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, X, impedindo a movimentação de outro veículo, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, 11, ao lado de outro veículo em fila dupla, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, 12, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 13, onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, 14, nos viadutos, pontes e túneis, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 15, na contramão de direção, infração, média, penalidade, multa. 16, em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 17, em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento. Regulamentado infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 18, em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 19, em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa, proibido parar e estacionar infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. XX, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Primeiro, nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Segundo, no caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Art. 182. Parar o veículo, e, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, infração, média, penalidade, multa. Segunda, afastado da guia da calçada, meio-fio, de 50 cm a 1 metro, infração, leve, penalidade, multa. Terceira, afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro, infração, média, penalidade, multa. Quarta, em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração, leve, penalidade, multa. V. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento, infração, grave, penalidade, multa. Sexta, no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e davais de pista de rolamento e marcas de canalização, infração, leve, penalidade, multa. Sétima, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração. Média, penalidade, multa. Oitava, nos viadutos, pontes e túneis, infração, média, penalidade, multa. Nona, na contramão de direção, infração, média, penalidade, multa. X, em local e horário proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido parar infração, média, penalidade, multa. 11, sobre ciclovia ou ciclofaixa, infração, grave, penalidade, multa. Art. 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso, infração, média, penalidade, multa. Art. 184.
Transitar com o veículo, e, na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, infração, leve, penalidade, multa. Segunda, na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, infração, grave, penalidade, multa. Terceira, na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo, e, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Segunda, nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte, infração, média, penalidade, multa. Art. 186. Transitar pela contramão de direção em, e, vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, infração, grave, penalidade, multa. Segunda, vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, e, para todos os tipos de veículos, infração, média, penalidade, multa. Segunda, revogado art. 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, infração, média, penalidade, multa. Art. 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, infração, grave, penalidade, multa. Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem, infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, infração, grave, penalidade, multa. Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e davais de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos, infração, gravíssima, penalidade, multa, 3 vezes. Art. 194. Transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, infração, grave, penalidade, multa. Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, infração, grave, penalidade, multa. Art. 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação, infração, grave, penalidade, multa. Art. 197.
Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados, infração, média. Penalidade, multa. Art. 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, infração, média, penalidade, multa. Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, infração, média, penalidade, multa. Art. 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta, infração, média, penalidade, multa. Art. 202. Ultrapassar outro veículo, e, pelo acostamento, segunda, em interseções e passagens de nível, infração, gravíssima, penalidade, multa, 5 vezes. Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo, e, nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente, segunda, nas faixas de pedestre, terceira, nas pontes, viadutos ou túneis, quarta, parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação, v, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração, gravíssima, penalidade, multa, 5 vezes. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Art. 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno, infração, grave, penalidade, multa. Art. 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes, infração, leve, penalidade, multa. Art. 206. Executar operação de retorno, e, em locais proibidos pela sinalização, segunda, nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis, terceira, passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados, quarta, nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal, v, com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização, infração, grave, penalidade, multa. Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44A deste Código, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 209 Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, ou deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos, infração, grave, penalidade, multa. Art. 209-A. Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar o seu pagamento, ou deixar de efetuá-lo na forma estabelecida, infração grave, penalidade multa. Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial, infração, gravíssima, penalidade, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Art. 211.
ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados, infração, grave, penalidade, multa. Parágrafo único. Vetado. Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada, e, por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros, infração, gravíssima, penalidade, multa. Segunda, por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros, infração, grave, penalidade, multa. Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, e, que se encontre na faixa a ele destinada. Segunda, que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Terceira, portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes, infração, gravíssima, penalidade, multa. Quarta, quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada, v, que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, infração, grave, penalidade, multa. Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem, e, em interseção não sinalizada, a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória, b, a veículo que vier da direita. Segunda, nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência, infração, grave. Penalidade, multa. Art. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos, infração, média, penalidade, multa. Art. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos, infração, média, penalidade, multa. Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, e, quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, 20% infração, média, penalidade, multa. Segunda, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, 20%, até 50%, 50% infração, grave. Penalidade, multa. Terceira, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, 50% infração, gravíssima, penalidade, multa, 3 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, infração, média, penalidade, multa. Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, e, quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles, infração, gravíssima, penalidade, multa. Segunda, nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos. Terceira, ao aproximar-se da guia da calçada, meio-fio, ou acostamento. Quarta, ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada, v, nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada. Sexta, nos trechos em curva de pequeno raio. Sétima, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. Oitava, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. Nona, quando houver má visibilidade. X, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. 11. A aproximação de animais na pista. 12. Em declive, infração, grave, penalidade, multa. 13. Ao ultrapassar ciclista, infração, gravíssima, penalidade, multa. 14. Nas proximidades de escolas,
hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados, infração, média, penalidade, multa. Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Art. 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração, leve, penalidade, multa. Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acessas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando, e, tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento, segunda, a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente, infração, grave. Penalidade, multa. Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via, infração, média, penalidade, multa. Art. 227. Usar buzina, e, em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, segunda, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, terceira, entre as 22 e as 6 horas, quarta, em locais e horários proibidos pela sinalização, v, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN, infração, leve, penalidade, multa. Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 230. Conduzir o veículo, e, com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Segunda, transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. Terceira, com dispositivo anti-radar. Quarta, sem qualquer uma das placas de identificação, v, que não esteja registrado e devidamente licenciado. Sexta, com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Sétima, com a cor ou característica alterada. Oitava, sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória. Nona, sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. X, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. 11, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. 12. Com equipamento ou acessório proibido. 13, com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. 14, com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso.
quando houver exigência desse aparelho. 15. Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código. 16. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. 17. Com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. 18. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104. 19. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização, XX, sem portar a autorização para condução de escolares, na forma estabelecida no art. 136, infração gravíssima. Penalidade multa, 5 vezes, medida administrativa remoção do veículo, XXI, de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código, XXI, com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, infração, média, penalidade, multa. STI, em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67c, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. STI, vetado. Primeiro, se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso STI em infração grave. Segundo, em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa. Art. 231. Transitar com o veículo, e, danificando a via, suas instalações e equipamentos. Segunda, derramando, lançando ou arrastando sobre a via, a carga que esteja transportando. B, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. C, qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Terceira, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Quarta, com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. V, com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, infração, média, penalidade. Multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela, até 600 kg, 600 kg, R$ 5,32, R$ 5,32, B, de 601 a 800 kg, 800 kg, R$ 10,64, R$ 10,64, C, de 801 a 1000 kg, 1000 kg, R$ 21,28, R$ 21,28. D, de 1001 a 3000 kg, 3000 kg, R$ 31,92, R$ 31,92, e, de 3001 a 5000 kg, 5000 kg, R$ 42,56, R$ 42,56, F, acima de 5001 kg, 5001 kg, R$ 53,20, R$ 53,20, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Sexta, em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida, infração grave,
penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo, 7ª, com lotação excedente, 8ª, efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração gravíssima. Penalidade multa, medida administrativa remoção do veículo, 9ª, desligado ou desengrenado, em declive, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo, X, excedendo a capacidade máxima de tração, infração, de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo e transbordo de carga excedente. Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Art. 232. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 233-A. Vetado. Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência, infração, média, penalidade, multa. Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor, infração, leve. Penalidade, multa. Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação, infração, gravíssima, penalidade, multa. Art. 242-A, vetado. Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos, infração, grave,
penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, e, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. Segunda, transportando passageiros sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Terceira, fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Quarta, revogado, v. transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança, infração, gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Sexta, rebocando outro veículo. Sétima, sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. Oitava, transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no segundo do art. 139-A desta lei. Nona, efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. X, com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. 11. Transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso X do caput deste artigo, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até regularização. 12. Vetado. Primeiro, para ciclos aplicar-se o disposto nos incisos 3ª, 7ª e 8ª, além de a. Conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado, b. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias, c. Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Segundo, aplicar-se aos ciclomotores o disposto na alínea B do parágrafo anterior, infração, média, penalidade, multa. Terceiro, a restrição imposta pelo inciso 6º do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Art. 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, infração, gravíssima, penalidade, multa, agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução. Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados, infração, média, penalidade, multa. Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção para o transbordo. Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado,
para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias, infração, média. Penalidade, multa. Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento, e deixar de manter acesso à luz baixa, a, durante a noite, b, de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, c, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas, d, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, e, de dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna, segunda, revogado, terceira, deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite, infração, média, penalidade, multa. Quarta, deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. Art. 251. Utilizar as luzes do veículo, e, o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência, segunda, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações, a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, b, em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando o pisca-alerta, c, quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração, média, penalidade, multa. Art. 252. Dirigir o veículo, e, com o braço do lado de fora, segunda, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, terceira, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, quarta, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, v, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, sexta, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular, infração, média, penalidade, multa. Sétima, realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento, infração, média, penalidade, multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Art. 253. Bloquear a via com veículo, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Art. 253. A usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, infração, gravíssima. Penalidade, multa, 20 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, medida administrativa, remoção do veículo. Primeiro, aplicar-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Segundo, aplicar-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Terceiro, as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Art. 254. É proibido ao pedestre, e, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Segunda, cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão. Terceira, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Quarta, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos
especiais e com a devida licença da autoridade competente, v. andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea, sexta, desobedecer à sinalização de trânsito específica, infração, leve, penalidade, multa, em 50%, do valor da infração de natureza leve. Sétima, vetado. Primeiro, vetado. Segundo, vetado. Terceiro, vetado. Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.